Eu não tinha me dado conta ainda de que os meus filhos vão assistir os meus conteúdos aqui no Diário do Homem Comum e no quão isso é importante para a formação deles, né? É um complemento da criação deles. Eu estou com eles no dia a dia e no dia a dia a gente fala de diversas coisas. E quando eles acessarem a internet, seja para ter memórias de um pai que já não faz mais parte da rotina deles, seja para simplesmente saber o que o pai anda fazendo na internet, se eu ainda estiver na vida deles, né? Ou seja, se eu ainda estiver vivo, qual será a reflexão que eles vão fazer e o proveito que eles vão tirar dessas reflexões para os seus relacionamentos. Porque a última coisa que eu quero é que o meu filho se torne um red pill e que minha filha desacredite de relacionamentos, né? Mesma coisa para o meu filho, né? Eu quero que eles sejam felizes. E aí obviamente que eles vão tomar as decisões deles, se eles vão viver sozinhos, na solitude, nessa redundância mesmo, ou se eles vão arriscar na vida, quer dizer, arriscar no amor como eles vão se arriscar normalmente para a vida, porque a vida é um risco, né? Quando você entra no mercado de trabalho, você está entrando para um risco, seja lá a escolha que você faz na vida, aquela escolha que você faz, ela pode determinar o seu futuro. Isso inclui tudo, inclusive relacionamentos. E aí eu não estou falando só de relacionamento amoroso, mas de relacionamento interpessoal, né? A forma que você lida com seu pai, com seu filho, com sua mãe. Então eu acordei nessa manhã pensando sobre isso. Ó o caminhão. Aproveitar para tomar uma água aqui. Então enquanto eu vou arrumar minha bagunça, inclusive você vai ver como fica aqui a minha mesa, como eu deixo pronto para eu poder gravar os vídeos aqui do canal e dos meus outros 2 canais que eu dou aula, né, para concurso na área da saúde. Acordei nessa manhã pensando nisso, como que os meus filhos recebem os meus conteúdos, né? Como que o meu filho de 17 anos recebe o meu conteúdo e como a minha filha Liz Helena, que tem 3 anos, vai receber os meus conteúdos quando ela tiver já uma idade de entendimento. Tô falando de daqui a 10 anos, ela tem 13, então ela já está entendendo muito bem, né? Ela vai estar naquela fase apaixonada da vida e vai ter o pai dela falando de... Eu não sei se até lá eu vou estar na internet, eu também não sei se até lá eu vou estar abordando esse tipo de conteúdo. Muitas coisas podem acontecer. Eu também sou um profissional da saúde, faço conteúdos na saúde, né? Então não sei se eu vou permanecer aqui. Eu espero que sim, espero que esse canal se solidifique na internet, que ele cresça e que eu continue falando as coisas que eu falo, porque eu acho que elas são de extrema importância, né? Principalmente para que a gente possa pensar outros modelos de masculinidade que não uma masculinidade que produza violência, né? É tão difícil a gente quebrar esse ciclo da violência masculina, visto que ela é uma construção social e que ela atravessa séculos e séculos, né? Não é uma coisa nova. Se a gente tem hoje movimentos masculinistas que pregam solitude, que pregam o não relacionamento, que dizem que você deve se atentar às mulheres, que elas querem te dar um golpe, que você não pode ser um homem emocionado. Se a gente tem esse tipo de conteúdo hoje, ele pode estar em alta hoje, mas ele já acontece há muito tempo, né? Então, refletir sobre outros formatos de masculinidade é extremamente necessário. Eu gosto sempre de fazer um recorte social, um recorte racial. Esse vídeo não é para fazer recorte racial, mas eu gosto sempre de fazer um recorte, porque a gente também tem que pensar uma masculinidade negra que vá para além dessa masculinidade que foi implantada de uma forma geral, construída de uma forma geral, e que não abraçava a população negra, visto que o homem negro, enquanto essa masculinidade estava sendo construída, o homem negro foi escravizado, né? Então eu tenho 2 livros da Bell Hooks, um deles é A Gente é da Hora, né? Masculinidade Negra, que ela fala exatamente sobre a necessidade do homem negro repensar a masculinidade ao qual ele está inserido e criar sua própria masculinidade, né? Visto que essa masculinidade que foi construída no período da escravidão também não pensou no próprio homem negro, né? Então não é uma masculinidade para ele. Então eu gosto de fazer esse recorte também. Mas, falando de masculinidade geral, de uma forma geral, a gente precisa pensar como a gente vai trabalhar, como que a gente vai oferecer outras propostas
e outras possibilidades de masculinidade. E a minha filha, daqui a pouco, ela vai estar com 13 anos, né? Vai chegar na fase da paixão, vai se relacionar com outro adolescente que não tem a sua cabeça ali madura. Então eu fiquei pensando o quanto o meu conteúdo pode ajudar ela nesse momento, que é o momento em que ela vai se apaixonar e que é o momento daquela paixão de adolescente, que é uma paixão cega, mas que ela não vai entrar tão cega assim. Porque no dia a dia eu já vou estar conversando com ela, mas ela vira e mexe vai entrar na internet para saber o que o pai dela anda falando, né? Então ela vai se deparar com esse tipo de conteúdo, que é um conteúdo que fala para esse homem ser emocionado, sim, né? Porque a comunidade masculinista ela deprecia esse homem que se apaixona, chamando ele de emocionado, como se chamar alguém de emocionado fosse algo ruim, né? Eu sou um cara muito emocionado, já senti muitas emoções da minha vida e eu sempre me deixei sentir essas emoções porque eu acho que elas fazem parte de quem a gente é, né? Então eu já chorei por relacionamentos que terminaram, chorei quando perdi meu pai, chorei quando perdi minha avó. Isso é emoção, né? Ser emocionado é ser uma pessoa humana. Então fiquei pensando nisso, ao mesmo tempo que eu também pensei no meu filho de 17 anos, cara. Meu filho tem 17 anos, já teve a primeira namorada dele, de um namoro que durou um mês, exatamente um mês. Ele falou que deu incompatibilidade, né? Eles começaram devagar, ele conheceu acho que ele tinha 15 anos quando isso aconteceu. Ele conheceu a namorada, e aí, quer dizer, conheceu a namorada, que era colega, depois ele conheceu a mãe. Eu uso esse tablet aqui como segunda tela, então eu tenho o computador aqui, o notebook que eu uso para gravar, eu tenho um estúdio, né, lá atrás. Pô, cortei do nada, né? Enfim, cortei o raciocínio do nada, né? Mas eu montei 2 estúdios aqui em casa, consegui fazer isso. O primeiro é um fixo que fica lá nos fundos, onde eu faço as lives e as produções para os meus 2 canais na saúde. E aqui na sala eu tenho um estúdio que é móvel, né? Que eu não preciso usar nenhum equipamento de lá. Então tudo que eu tenho aqui, eu tenho lá atrás. A diferença é que aqui eu tenho um notebook e lá atrás eu tenho um computador desktop, né? Mas enfim. E aí, eu uso esse tablet como segunda tela, né? Tem um aplicativo aqui, ó, que ele faz a projeção de tela. Então me ajuda muito, principalmente quando eu preciso editar, né? Cadê? Então quando eu preciso editar, eu uso ele. Aí aqui, pronto, ó, já conectou os 2, eu tenho 2 telas, enfim. Mas como eu estava dizendo, o meu filho, né, cara, e detalhe, tem uma coisa bem legal assim, bem curiosa, na verdade, que eu gostaria de saber, e eu ainda não conversei com ele, cara. E eu acho que essa é uma conversa que não vai ser fácil. Eu acho que tudo tem o seu tempo e essa conversa vai acontecer, né, em algum momento. Mas eu tenho conteúdos aqui no canal que eu falo sobre o homem divorciado, né, da dificuldade de se reerguer, porque também é difícil para o homem passar pelo divórcio. E aqui eu não estou fazendo juízo de valor para quem é mais difícil, se para o homem ou para a mulher. Não, estou fazendo um recorte aqui, estou falando com homens, e é muito difícil passar por um processo de divórcio. Eu passei, conheço colegas que passaram, vi o quanto foi difícil para alguns deles, outros nem ligaram, né? Mas enfim, eu vi o quanto foi difícil para alguns deles, e para mim foi extremamente difícil passar por essa fase do divórcio. Eu falei sobre isso abertamente, né, aqui no canal. Então eu não sei se meu filho, por exemplo, já assistiu esse vídeo. Afinal de contas, quando eu falo do meu processo de divórcio, eu falo da mãe dele, né? E também falo diretamente sobre ele, porque o divórcio não é só a separação do casal quando esse casal tem filhos, né? É a separação da relação ali de dos progenitores, né? No nosso caso, foi eu que me afastei, me separei da família, né? Então, o meu filho também perdeu muitos anos de contato comigo direto no dia a dia por conta dessa separação. Então, também fico pensando hoje, como será que ele recebe esse tipo de conteúdo, como será que ele reflete sobre isso, né? Vê o pai dele falando sobre isso, ou mesmo antes do pai falar, como que deve ser a cabeça dele, porque hoje o meu filho vê eu me relacionando com a Tainá, que é minha esposa,
eu e Tainá temos uma filha de 3 anos, que é a irmã dele, e ele participa ativamente da nossa família. Felipe tem uma relação excelente com a Tainá, que é minha esposa. Nós temos uma relação muito boa com ele, com a mãe dele também, então tá tudo certo, zero problemas. A gente amadureceu muito nesse sentido, então já tem muito tempo que é zero problemas e tal. E o Felipe está vendo, né, o pai dele seguir com uma outra família, né, que também se torna a família dele, mas enfim. Só que eu acho que para além disso, é como que a gente pensa, como que eles vão receber esses conteúdos e aplicar na vida deles. Eu tenho essa preocupação, né? Quer dizer, não é que eu não tinha antes, mas eu acho que eu pensei pela primeira vez nisso hoje quando eu acordei. Será que o meu filho, porque eu sei que ele assiste os conteúdos aqui do canal, será que ele entende? O que eu botei aqui? Não sei o que é que eu botei aqui. Cadê? Liguei alguma coisa que eu não sei o que é. Ah, tá, um cabo USB. Será que meu filho, quando vê eu falando sobre masculinidade saudável, relacionamento, ele já reflete sobre como ele deve fazer? Por que eu tô falando isso? Porque eu perguntei para ele, no máximo um mês atrás, porque ele estava aqui com a gente, eu perguntei para ele assim: filho, você conhece a Red Pill? Eu perguntei de forma seca, não complementei, que era para não dar nenhuma possibilidade de ele responder algo que eu o direcionei. Então eu simplesmente falei: você conhece a Red Pill? Aí ele falou assim para mim: não, pai, eu não conheço a Red Pill, mas eu sei que são os homens que ficam falando mal de mulher. Entendeu? Pelo menos o meu filho, ele me deu essa resposta, porque ele poderia responder assim para mim: não, pai, não conheço. Ou melhor, pai, eu conheço, né? São os homens que dizem que a gente não deve se relacionar, tomar cuidado com mulher e tal, babá. Mas não, ele falou: são os homens que ficam falando mal de mulher? Quando ele falou isso, já me deixou um pouco feliz. Talvez ele tenha falado isso, né, já com base nas coisas que ele viu o pai falar, nas conversas que a gente tem, nos conteúdos do canal. Então ele sabe que, minimamente ele já sabe que a mulher não é esse demônio pintado por uma masculinidade altamente violenta que está sendo reproduzida diariamente em diversos conteúdos aqui da internet, né? Então se ele assiste meus vídeos, ele sabe que ele tem que ser homem o suficiente para assumir quando ele for moleque ou mau caráter dentro do relacionamento, porque eu acho que é isso que vai fazer diferença para um homem. Ao mesmo tempo, eu penso na Liz daqui a alguns anos, né? Liz Helena vai assistir o pai falando e ela vai fazer comparativos sobre o seu relacionamento. Ou ela já vai moldar um padrão para entrar num relacionamento, que é o que eu mais quero para ela, né? Quando eu digo que é o que eu mais quero para ela, é no sentido não de que ela se relacione, porque essa escolha é dela, ela que vai fazer essa escolha, ela que vai escolher se ela vai ser mãe e tal, mas se ela assistir os meus conteúdos e juntar isso ao comportamento prático do pai no dia a dia, ela já sabe que ela não pode aceitar dentro de um relacionamento, né? Se ela quiser se relacionar, seja lá com quem ela queira se relacionar. Então ela já vai saber, ela vai entender certos tipos de comportamento no dia a dia que podem até ser construção de uma masculinidade, mas que ela não tem que aceitar essa construção dessa masculinidade, porque essa masculinidade faz mal a ela, né? E ela precisa também se defender. E é uma coisa que eu falo bastante. Eu não falo aqui, não faço conteúdo para mulheres se defender, mas eu sempre digo que os conteúdos aqui do canal, por mais que seja diário do homem comum, por mais que seja quase que falado o tempo todo para homens, se você é mulher e assiste os conteúdos aqui do canal, você tem uma excelente oportunidade de entender o complexo mundo dos homens que estão à sua volta, né? Seja seu pai, seu marido, seu irmão, seu filho, seu tio, seus amigos, enfim, esses homens aí que estão à sua volta. Porque se você assiste os vídeos aqui no canal, você viu falando do comportamento do homem. Então você vai poder entender algumas coisas que acontecem no seu dia a dia. Pô, por que será que o seu marido senta no sofá e fica assim, ó, olhando para o nada? E aí você pergunta para ele: o que foi? Tá chateado? Aí ele fala assim para você: não, só tô pensando. Só que você não aceita, você quer mais.
mas às vezes o cara só quer ficar na dele, entendeu? O homem tem muito isso, cara. Então a gente fica ali, para. E muitas vezes a gente não tá pensando em nada mesmo, mas às vezes a gente tá pensando em tudo, né? Nesse peso social que é colocado nas costas do homem, que a sociedade ainda coloca, que tem muita gente que ainda acredita que o homem deve ser o provedor da casa. Eu acho que se o homem puder prover, pô, cara, legal, desde que ele não anule o crescimento profissional, a ascensão financeira da sua companheira. Por isso eu acho muito importante que a minha filha assista esses vídeos, né? E talvez seja muito importante que os seus filhos assistam esse vídeo mais do que você, principalmente se você for da mesma geração que eu, que é uma geração completamente diferente da geração de hoje, que vê o relacionamento completamente diferente de hoje, que é uma geração onde os casamentos duravam 30, 40 anos e hoje os casamentos não duram 2, 3 anos, quiçá um ano, né? Então eu fico pensando nisso, né? Pô, a Liz vai entrar num relacionamento. Aí o cara, pô, eu quero, não precisa trabalhar não, cuida da casa. Beleza, posso cuidar da casa. Mas você vai bancar a minha faculdade? Entendeu? É isso, porque é essa parada. Não é que a mulher deva ser bancada pelo homem, mas uma mulher que entra num relacionamento onde o cara diz, eu vou bancar tudo, essa mulher precisa se cuidar, entendeu? Ela precisa abrir os olhos, porque esse bancar tudo, ele pode ser um bancar tudo com base no amor e excelentes intenções, mas mesmo assim ele vai trazer diversos prejuízos para essa mulher. Porque imagina uma mulher que vive num relacionamento de 10, 15 anos com um cara onde ele banca tudo para ela e esse relacionamento desanda, o que essa mulher construiu ao longo desses 15 anos para que quando ela estiver sozinha com o fim do relacionamento, ela possa se manter, né? Ela pode ter aberto mão de fazer faculdade para cuidar da casa porque o marido pediu. Ela pode ter aberto mão de fazer uma formação técnica porque o marido pediu. Ela pode ter aberto mão de juntar o seu próprio dinheiro com base no seu próprio esforço e seu trabalho porque o marido disse que vai bancar ela. E o relacionamento acaba, essa mulher está 15 anos mais velha, com dificuldade de entrar no mercado de trabalho, sem formação profissional e talvez com um filho. E nesse período todo o cara construiu a vida dele. E ele vai embora, com formação, com renda, distante do filho, porque normalmente, né, é a mãe que segura o rojão da criança depois do divórcio. Então é por isso que eu acho que falar sobre masculinidade dentro desse contexto é muito importante, por isso que eu acho que as mulheres assistirem aqui, elas vão entender o que passa na cabeça do homem. Então eu tenho certeza que o conteúdo aqui do canal, do Diário do Homem Comum, ele vai ser uma excelente ferramenta para os meus filhos, para que a minha filha fuja de violências e para que o meu filho não seja um homem que saia por aí reproduzindo violências, seja violências construídas historicamente, né, sobre o homem, sobre o que é ser masculino, seja para novas violências formadas na geração atual que a gente tem visto aí, né, diversos conteúdos colocando a mulher como a vilã. Então eu acordei pensando nisso, né, como será que eles recebem? E eu quero ter uma conversa com meu filho, né, quando ele voltar no final do ano, nas férias, eu vou sentar com ele para falar exatamente sobre isso, né, o que ele acha ao ver os conteúdos aqui do canal. Eu acho importante, porque a gente precisa conversar com os nossos filhos. Você precisa conversar com os seus filhos, né? Você precisa preparar os seus filhos para a vida, mas você também precisa saber o que a vida está oferecendo para os seus filhos, porque é uma via de mão dupla, né? É por isso que é muito difícil, porque a gente dá as orientações dentro de casa, mas quando eles saem, né, quando abrem a porta e vão viver, seja na escola, no trabalho, numa saída à noite com os amigos, uma matinê no sábado, são outras informações que eles estão recebendo. E você sabe que informações são essas, né? Não é tirar a intimidade, o direito do seu filho viver sem ser esqueci a palavra, sem ser controlado o tempo todo, né? É você dar a ele liberdade, mas uma liberdade que te permita saber o que está acontecendo ao redor dele. Então, pô, faz uma busca aí no celular do teu filho, cara, vê qual é o histórico de conteúdo do YouTube que ele está assistindo, dá uma olhada no histórico de conteúdo no TikTok, nas outras redes sociais, para você ver que tipo de conteúdo seu filho está recebendo. E conversa sobre esses conteúdos, né? Mas conversa mesmo, não chega descendo a lenha, não, né? Você tá vendo essa porcaria? Não, pô, conversa.
Filho, você sabe o que significa isso daqui? Você sabe o que tem por trás disso, né? O Felca fez uma denúncia agora aí que mobilizou o Brasil todo. E tá todo mundo discutindo conteúdo de crianças nas redes sociais, a exploração das crianças nas redes sociais, mas o que tem por trás, né? Que o conteúdo de P2, você já sabe o resto, né? Enfim, pode falar, porque senão o YouTube baixa aqui o alcance. Mas enfim, é isso, cara. Então eu acho que o diário do homem comum, eu tô tendo a percepção agora que ele tá indo além de ser um diário de vídeos publicados mesmo, sabe? Todos os dias. Mas ele é literalmente o diário do Leonardo Sobral de Jesus, pai do Luiz Felipe, pai da Liz Helena, marido da Tainá, cercado de amigos. E esse diário, ele é um diário público para essas pessoas que eu acabei de citar. Meus filhos, minha esposa, né? E eles estão vendo como o pai pensa. E acho que mais do que vendo como o pai pensa, eles podem estar vendo uma grande hipocrisia do pai, uma grande mentira, um grande personagem, ou eles podem estar vendo que realmente faz sentido, né? O que o meu pai fala na internet, ele realmente coloca em prática, ou ele tenta colocar em prática. Eu acho que esse é o nosso grande... quer dizer, grande não, né? Esse é o diário do homem comum. Talvez eu esteja criando mais para os meus filhos do que propriamente para vocês aqui. Seja bem-vindo. Aliás, o YouTube mandou isso aqui para mim, ó. Tô há 12 anos criando conteúdo no YouTube, ainda não consegui a plaquinha de 100 mil inscritos. Eu tenho 3 canais no YouTube. Tem um canal que tem 75 mil, esse está chegando já para receber a plaquinha. Acredito que esse ano eu consiga alcançar esse número, que o canal está crescendo bem. Tem um outro com 62 mil inscritos, que está um crescimento mais devagar. Eu acho que esse ano eu não chego a 100 mil inscritos. E tem esse aqui com 10 mil inscritos, que eu acho que não vai chegar. Esse canal aqui não vai crescer. Não acredito no crescimento do Diário do Homem Comum. Embora eu publique diariamente aqui, mas é isso, né? O meu diário. Então eu continuo publicando, ainda mais agora consciente de que isso aqui vai servir para os meus filhos. E tem um outro ponto, né? Quando eu não tiver mais daqui uns anos, se o YouTube continuar sendo o que ele é hoje, eu acredito que vai continuar sendo, acho que vai até evoluir. Esse aqui é um espaço onde os meus filhos vão poder voltar quando eles quiserem para ver o pai deles. Coisa que eu não posso fazer com o meu pai, coisa que eu não posso fazer com a minha mãe, né? Por sinal, eu nunca vi o rosto da minha mãe, né? E não tem quase nenhuma foto com meu pai. Mas os meus filhos, além de eles terem milhares de fotos comigo, eles vão ter esses vídeos aqui para lembrar do pai deles, né? Poxa, que saudade do meu pai. E espero que eles sigam o caráter do pai. Acho que é isso. Esse é o Diário do Homem Comum. Talvez eu esteja criando mais para os meus filhos do que para vocês aqui que assistem. E talvez esses conteúdos aqui sejam excelentes também para os filhos de vocês. Sei lá, faz um teste aí, manda um vídeo aí para o seu filho assistir, para sua filha assistir. Pode ser um contraponto porque ele está assistindo na internet hoje. Eu sou o Léo Sobral, esse aqui é o Diário do Homem Comum, fala sobre paternidade, masculinidade, dinheiro e propósito. Se inscreve no canal e